Olá, meu nome é Pedro, eu sou o administrador do canal eBytes Brasil. Esse canal. Sou técnico em eletrônica, minha especialização é rádio, áudio e aplicações especiais em eletrônica. Nesse vídeo faço a montagem de um circuito de testes com o LNK306PN. É um passo a passo. E no finalzinho deixo uma dúvida. Vamos ao circuito então. Então vamos começar aqui a montagem do circuito de testes do LNK306PN. Quero lembrar para todos que quem for fazer, faça por conta e risco, porque aqui é o seguinte, a entrada aqui é 110 ou 220 volts direto. Mais uma vez o aviso, 110 ou 220 é a entrada. Então cada um que faça por conta e risco. O próximo componente é um resistor de 33 ohms com 2 watts de dissipação. E o próximo componente é um diodo comum, um N4007. Lembrando que diodo tem lado certo para ser soldado. Diodo tem 2 terminais, um chama-se anodo e outro chama-se catodo. Mas vamos esquecer um pouco essa parte de anodo e catodo, vamos se situar aqui pelo anel que marca a posição da passagem da corrente. Então, observando aqui, o lado que tem o anel é o que aponta para dentro do circuito, ou seja, o sentido da corrente. Vamos soldar um outro diodo. Esse diodo também é um diodo, um N4007. Só que esse diodo é soldado de forma inversa. O anel dele vai ficar apontando para fora do circuito. O anodo e o catodo existem da mesma forma, mas o anel que indica o catodo é ligado apontando para fora do circuito. Aqui está o anel. Próximo componente é um capacitor eletrolítico de 4,7 microfarad por 400 volts. Quando é capacitor eletrolítico, ele tem posição certa para ser soldado. Então tem que sempre observar a posição onde o negativo do capacitor deve ser ligado ao negativo do circuito. E agora vamos soldar um indutor de 1 mH. Normalmente eu faço esses enrolamentos, esses indutores. Aqui foi comprado comercial, que é justamente para não ficar dúvida com relação ao circuito. Não é um componente muito barato,
também não é um componente muito difícil de ser feito, mas aqui eu precisava que fosse realmente preciso. Outro capacitor de 4,7 micro. Na verdade aqui eu vou usar um de 3,3 microfarad, também com 400 volts de isolamento, ou seja, para 400 volts. E o soquete para o circuito integrado. Tem que tomar um cuidado maior com relação à posição para não ficar um negócio esquisito na hora de soldar, de encaixar o componente a ser testado. Já sempre aproveitando e colocando o soquete na posição certa de marca, para não esquecer que o circuito integrado é naquela posição. Não ficou bom, não ficou bom, né? Dá uma arrumada nisso aqui, ó. Não ficou bom ainda, mas assim já está melhor. Aqui pelo esquema do circuito, o pino 1 e o pino 2 são juntos, e o pino 7 e o pino 8 também são juntos ao pino 1 e ao pino 2. Pino 3 aqui, depois eu soldar um capacitor, já vou soldar o terminal dele aqui para ficar prontinho. Pino 8, 7, e o pino 5, que é a entrada de alta tensão aqui, ó, tensão de rede. Lembrando mais uma vez que esse é um circuito que trabalha diretamente na tensão da rede elétrica, 110 ou 220, então todo cuidado é pouco, e quem for fazer, faça por sua conta e risco. É um circuito de teste para o LMK 306PN. Vou soldar um capacitor de 10 microfarad. Aliás, esse aqui não é o de 10 microfarad, esse aqui é o de 100 kPf. É soldado no pino 3. Então do pino 2 ao pino 3 tem um capacitor de 100 kPf. E agora um resistor de 8K2, que é soldado no pino 4 do circuito integrado. É soldado no pino 4 e no pino 2. Ele faz parte do divisor de tensão que faz a realimentação do circuito. Parece que está no pino 2, mas não é não, hein? Pino 3, aliás. É no pino 4. É do pino 4 ao pino 2. Agora vamos soldar aqui um resistor de 10K. Esse resistor faz parte da malha de realimentação também, faz parte do divisor de tensão que faz a realimentação do circuito e que estabiliza a tensão. Isso aí agora é um capacitor de 10 microfarad. Dá uma ajeitada nele aqui para não ocupar muito espaço.
função desse capacitor aqui é filtrar a tensão que retorna do indutor que vai ser soldado no futuro. Também faz parte da malha de realimentação. Esse resistor tem uma função muito importante no circuito. Embora ele seja de valor baixo, aqui eu estou colocando um de 3K. A gente vai ter na saída uma tensão de 1,5 volt, 1 volt, 1.7, 1.6, alguma coisa assim. Como é um circuito de teste, não é muito interessante a gente querer uma tensão de 12, 15 ou 20 volts. Simplesmente a gente quer saber se o circuito integrado vai estar funcionando. Então por isso que eu estou usando um resistor de baixo valor aqui. Então aquele resistor ali é de 3 kPf, 3K ohms, PF é capacitor, hein? Esse aqui é um diodo, é um N4007. A maioria dos esquemas disso aqui diz que deve ser um diodo rápido, um diodo Scott. Mas nos meus circuitos ele não faz muita diferença entre ser Scott ou ser diodo comum. Mesmo porque eu vou mostrar aí um recurso que é colocar um capacitor de 1 kPf em paralelo, e daí não tem necessidade de ser um diodo rápido, mesmo porque o capacitor armazena a carga que passa e mantém como se fosse um diodo rápido, no caso da tensão, né? Do armazenamento de tensão. Agora mais um diodo aqui, da mesma situação, um diodo N4007. Soldado de forma e agora também mais um capacitor em paralelo com esse diodo, que também deveria, pela maioria dos esquemas, ser um diodo Scott, mas que não faz muito sentido. Então também coloco em paralelo a ele um capacitor de 1 kPf. E agora um indutor de 1 mA para terminar o circuito. Ajeitada nos componentes aqui. Tem uma saída para o lado de cá, que é a saída. E agora vamos dar uma olhada no circuito integrado. Tá vendo a marca dele aqui, o pino 1? Essa marquinha ali é onde é o pino 1, é só encaixar. Pronto. Encaixado. Vamos ligar o circuito aqui na rede. Cadê o multímetro? Vamos ajeitar um lugarzinho aqui para colocar o multímetro. Escala de 50 volts em DC. Eu sei que a tensão é baixinha que vai sair, mas deve começar de cima para baixo, né? Parece que o ponteiro mal e mal mexe. Agora uma escala de 10 volts. Tá vendo ali, 1.7 mais ou menos. Dentro da expectativa, o circuito integrado encaixado no soquete está funcionando. Era isso que importava pra gente. Mas vamos prosseguir. Vamos dar umas apertadas aqui para ver como é que é a tensão. Vai sempre a mesma tensão, ali é estabilizada na verdade, né?
todas as medidas deu a mesma tensão. Mas quando não se sabe o que vai medir, começa sempre da tensão mais alta, da escala mais alta que tiver no multímetro. Então começa com 1000 ou onde tiver a escala mais alta. Vai baixando. Mesmo 1.7. Agora só. Agora a precisão veio, aí é 1.5 na verdade. Mas é isso. Perfeito. Agora eu vou tirar esses dois capacitores que eu coloquei em paralelo com o diodo. Eu vou tirar um terminal do circuito. Já peço desculpas aqui por posicionar a mão na frente da câmera, porque não tem outra alternativa. Mas eu vou deixar de forma que dê para ver que o circuito não tem os capacitores de 1K instalado nele. Só um dos terminais estão na placa, só para fazer número, presença. E com a remoção desses capacitores, é contrário. Vê que a diferença foi praticamente zero, né? Mas eles são importantes no funcionamento porque o diodo com o uso prolongado ele esquentaria, e com esses capacitores em paralelo ele não esquenta. Vou retirar esse resistor aqui e mostrar o pulo do gato nesse esquema. Esse resistor aqui ele é responsável pelo nível de tensão de saída. Se for um resistor de 11K, vai sair 11 volts. E agora observa qual é a tensão que a gente tem de saída. Nossa escala é 50 volts, deu fundo de escala. Sem aquele resistor deu 180 volts. É aquilo que eu disse. Esse resistor de 3K, esse circuito é o responsável pela tensão de saída. Então 11K dá 20 volts de saída. O objetivo era mostrar o circuito de teste para o LMK306PN, e aí está. Se agregou ao conhecimento, quiser compartilhar, dá um like para o LMK306PN, e aí está. Se agregou ao conhecimento, quiser compartilhar, dá um like, fazer um comentário para o LMK306PN, e aí está. Se agregou ao conhecimento, quiser compartilhar, dar um like, fazer um comentário, agradeço.